Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia e hoje a gente está vindo com um vídeo novo de uma série nova aqui que a gente vai criar sobre a comparação de normas técnicas de diferentes estados do Brasil. Hoje a gente vai começar com uma comparação e cada vez que a gente for comparar uma norma técnica com a outra, a gente vai falar sobre um tema específico, só para a gente ter noção e ciência do que cada norma pede. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de duas normas técnicas. Uma norma que a gente vai falar é da Celesc, né, de Santa Catarina, e a outra norma é a norma de Goiás, tá? Que é a norma aqui do nosso estado, o estado em que a empresa está. Nós vamos analisar as normas em que se encontram o fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. Ou seja, o que seria tensão secundária de distribuição? Aquela que chega na sua casa, 380, 220 ou 127, 220 volts, tensão secundária. Se a gente fosse falar de tensão primária de distribuição, aí a gente já entra de 3,8 kV, 34,5, né? Mas aqui nós vamos falar do fornecimento de energia elétrica em tensão secundária, ambas as normas em tensão secundária. E hoje eu quero falar de um tópico dessas duas normas aqui, eu quero comparar um tópico de aterramento. A gente pode fazer uns 4 séries de vídeos comparando cada item da norma. Então nessa primeira série nós vamos falar sobre aterramento. Nós vamos comparar essas duas normas aqui agora para você. Então só para a gente se situar aqui, a norma da Celesc é a norma técnica N321 em tensão secundária de distribuição. Nós temos a NTC04 revisão 4 da Enel. Vamos lá para a seção de aterramento. Então, como a gente pode observar aqui, a primeira coisa que a Celesc pede para a gente, então eu vou analisar sempre a primeira à esquerda, depois à direita. Primeira coisa aqui que a Celesc pede para a gente é no item aqui 5.4.10 a respeito de aterramento, que ela fala o seguinte, galera: o valor da resistência de aterramento em qualquer época do ano não deve ultrapassar a 25 ohms. Então ela dá essa primeira ressalva aqui. Essa aqui é uma dica para vocês, quando vocês forem fazer um projeto aí, tem que aprovar na Celesc, coloca isso em nota, né? Provavelmente o pessoal deve achar legal colocar isso em notas, pelo menos aqui no estado de Goiás a gente coloca sempre as notas referentes a aterramento. Só que tem uma questão, aqui no aterramento em Goiás, né, na norma aqui da NTC04, ela não fala de uma resistência de aterramento mínima. Okay? Ela não deixa claro isso. E aí a gente já considera a menor possível. Então essa resistência de aterramento tem que ser a menor que a gente consegue ter, independente da situação, beleza? Aqui ela não trata, então, a primeira ressalva é que a NTC04 ela não fala da questão ôhmica da resistência de aterramento, quantos ohms ela deve ter no mínimo. Já a Celesc aqui ela fala, beleza? Então 25 ohms. E aí vamos esquecer aquele negócio de 10 ohms, tá? A primeira revisão do 5410 teve a questão dos 10 ohms falando que deveria ser 10 ohms, tal, garantir 10 ohms, mas aí a versão corrigida de 2008 já não fala mais a respeito disso, galera. Então a resistência de aterramento tem que ser a menor possível ou delimitada pela norma, tá? Ou delimitada pela norma. Então aqui a Celesc pede 25 ohms, beleza? E aí ela faz a seguinte observação: no caso de ser atingido esse limite com uma haste de aterramento, deverão ser dispostos em linha tantas hastes. Então não foi atingido esse limite. Caso não seja atingido esse limite, como que eu sei que a minha resistência de aterramento está 25 ohms ou não está? Eu tenho que fazer a medição dessa resistência de aterramento, né? Um equipamento necessário e apto a fazer isso é o termômetro. No caso de não ser atingido esse limite com uma haste de aterramento, deverão ser dispostos em linha, que ela está tratando até da geometria, né? Quantos forem necessárias, interligadas entre si com a mesma seção do condutor de aterramento, ou seja, isso aqui é interessante, com a mesma seção do condutor de aterramento. Significa que deu um padrão de entrada lá de 25 milímetros quadrados. O meu aterramento, de acordo com o 5410, se eu tenho um cabo de 25 de fase, o meu aterramento tem que ser de 16. Logo, o meu cabo de aterramento, que vai para a malha, aqui tem que ser de 16. Já por aqui a gente consegue interpretar essa questão da norma. Então, deverão ser dispostos em linha tantas hastes quanto forem necessárias, interligadas entre si com a mesma seção do condutor de aterramento, ou ser efetuado tratamento químico adequado do solo, beleza? Então essa é a primeira coisa que a Celesc fala aqui pra gente. Já a Enel, vamos lá na Enel, ela fala aqui, ó, NTC04. O neutro da entrada de serviço deverá ser aterrado num ponto único partindo da caixa para medição. Então aqui ela está falando da questão do aterramento do neutro no padrão de entrada. As partes condutoras, normalmente sem tensão, deverão ser permanentemente ligadas à malha de aterramento. Ela está falando da equipotencialização de todo o sistema. O que seria uma parte condutora sem tensão? Por exemplo, uma caixa metálica, né? Aqui, no item C do aterramento, ela fala dos tipos de haste aqui que deverão ser usados. Vamos dar uma olhada e uma comparada no que a Celesc
pede pra gente, tá? Então aqui, ó, a Celesc fala pra gente em relação à haste de aterramento, já que eu tô olhando a haste de aterramento lá na Enel. Ela fala aqui, ó, composto por hastes verticais, conforme a especificação da Celesc, então aqui deve ter a especificação dela. E aqui ela fala, o comprimento mínimo deve ser de 2,40 metros. Então essa haste, né, a altura dela tem que ser de 2,40. Deve ser localizado no terreno da unidade consumidora. Isso aqui é importante, tem que estar no terreno da unidade consumidora. Essa haste de aterramento, né, esse aterramento, ok? Vamos ver o nosso aqui. Aqui fala, deverá ser feito por intermédio de hastes. Aqui ela já especifica mais qual a haste que a gente pode trabalhar, né? Já limita mais isso aí. Então deverá ser feito por intermédio de hastes tipo cantoneira, zincadas a fogo com dimensões 3 por 22 por 22 e comprimento mínimo de 2.000 milímetros. Ou hastes de aço cobreado, diâmetro de 16 milímetros. Esse diâmetro de 16 milímetros é aquela 5/8, tá? Comprimento de 2,40, então aqui o mesmo comprimento da Celesc, tá? E espessura mínima da camada de cobre de 254 micras. Beleza? Isso aqui é a espessura do cobre, já é um aço cobreado. Então, ele tem uma espessura de cobre e aqui está 254 micras. Vamos ver o que ela fala mais aqui, se tem mais alguma coisa em relação ao terreno, né? A ligação do neutro da instalação ao eletrodo de aterramento deverá ser realizada através de condutor de cobre, preferencialmente nu, sem emenda, seção em conformidade com a tabela 1. Então aqui ela dá uma tabela e aí ela está em conformidade, por exemplo, com a seção do cabo. Eu que eu já conheço essa tabela, de trabalhar muito com ela. Então tem aqui um cabo deu de 25, o aterramento de 16. Um cabo de 16 de fase, o aterramento também é de 16. E aí é em cobre nu, tá? Em cobre nu também. Beleza? Então aqui ela traz isso pra gente, preferencialmente nu. Aqui, agora vamos ver o que a Celesc fala pra gente. Já marquei aqui, 5.4.11, ela fala que deverá ser fio ou cabo de cobre, hein? Condutor de proteção. Sua isolação na cor verde ou verde amarela, conforme a especificação da Celesc. Aqui ela tá falando que eu posso usar fio ou cabo de cobre e aí eu posso ter isolação na cor verde ou verde amarela. Então, aqui se eu tenho isolação não é cobre nu mais, né? Aqui a gente já viu que é preferencialmente cabo de cobre nu. Então, esses itens, tá? Eu queria só trabalhar um pouco essa comparação entre as duas normas. Esses itens são fundamentais para você conseguir aprovar um projeto na concessionária. Então, essas situações têm que ser bem analisadas. Então, quando você vai fazer um projeto, analisa a norma do seu estado, verifique cada item. Você vê que existem pequenas diferenças aqui, né, entre uma norma e outra norma. Agora, uma coisa interessante que a gente pode comparar aqui entre essas duas normas em relação ao aterramento é o seguinte: na 5410 ela não delimita nenhum limite de resistência de aterramento. Na Celesc ela delimita aqui 25 ohms, é interessante então você pensar em colocar isso nas notas de projeto, né, em deixar assegurando que o aterramento tem que estar no limite de 25 ohms. E aqui na Enel ela não fala a respeito disso, então se eu fosse fazer um projeto aqui na Enel eu colocaria que o aterramento tem que ser o menor possível, né? E caso a resistência de aterramento seja muito alta, deveria ser feito o tratamento do solo, né? Eu colocaria essa nota aqui na Enel. Aqui na Celesc eu colocaria exatamente o que ela está pedindo, 25 ohms, mas nunca esquecendo de me referenciar da 5410 também. Então, se eu cito a Celesc aqui também, eu também posso citar a 5410 descrevendo que o aterramento tem que ser o menor possível. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo aqui, comparando as duas normas. Eu pretendo fazer mais falando sobre outros tópicos. Se vocês quiserem tópicos específicos aqui, coloca aqui embaixo aqui na descrição para a gente poder ir trabalhando com cada um deles. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço e até a próxima.